Você sabia que todos nós estamos em uma batalha espiritual que começou no céu muito antes da criação do homem? Olá, eu sou o professor Éder e estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Discipulado Cristão. A aula de hoje tem o seguinte tema: Armando-se para vencer. Na realidade, quando lemos o texto bíblico da criação do homem ou da formação do homem, lá em Gênesis, já aparece juntamente com a criação, né, a presença de Satanás. Lá no Jardim do Éden, quando ele tenta o homem e, infelizmente, o nosso representante, Adão, ele rompe o seu relacionamento com Deus, quebrando o princípio da fidelidade. Ele não foi fiel àquilo que Deus havia falado para ele acerca de comer o fruto proibido. E com isso, o pecado entrou em toda a raça humana. Nós já falamos acerca disso em aulas anteriores. E isso, então, demonstra para a gente que quando o homem foi criado, já havia um inimigo que Deus havia permitido que ali estivesse. Em aulas futuras, caso você avance no conhecimento teológico, nós vamos aprofundar sobre esse assunto. Existe uma matéria dentro da teologia sistemática chamada angelologia, onde nós falamos acerca da rebelião dos anjos. E você vai aprender sobre isso caso você tenha interesse em aprofundar os seus estudos teológicos. Mas, enfim, nós agora, nesse atual momento que você assiste essa aula, eu afirmo para você aquilo que está escrito na palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10, ele fala que nós estamos numa batalha espiritual, estamos envolvidos. E uma batalha espiritual significa que não é algo visível do ponto de vista humano. Quando Jesus esteve aqui e que ele estava iniciando o seu ministério, a Bíblia fala que após o batismo que ele passou por João Batista, ele foi levado ao deserto para ser ali provado, para ser ali tentado pelo diabo. E é curioso que o diabo, quando ele aparece para Jesus ali, no final do jejum de 40 dias que Jesus estava fazendo, o diabo ele apresenta as tentações usando a própria palavra de Deus, de forma distorcida. O diabo ele torceu a interpretação. Eu também já falei em aulas passadas que o principal problema dos judeus nos dias de Jesus estava relacionado à interpretação dos conteúdos bíblicos. Já falei sobre isso. E hoje o principal desafio do cristão é entender corretamente a Bíblia para então poder se posicionar espiritualmente e viver uma vida de vitórias. Mas observe que Jesus, ele quando foi tentado pelo diabo com a palavra de Deus distorcida, Jesus, que foi crescendo em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens, estava preparado na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, na vida harmoniosa, prática que ele tinha dos fundamentos bíblicos, e ele usou uma interpretação correta das Escrituras para refutar o diabo e não ceder à tentação. Se você voltar lá no relato de Gênesis, você vai aprender que o diabo ele distorceu a ordem que Deus havia dado para Adão. Ele trouxe um entendimento equivocado, distorcido da palavra de Deus, e Adão, por dar ouvidos a esse entendimento, cedeu à tentação. Coisa que o próprio Cristo não fez quando ele estava sendo tentado. Então, observe que lá no paraíso já havia uma batalha espiritual em andamento. Observe que com Jesus aqui, para ele iniciar principalmente o seu ministério, ele também enfrentou uma guerra espiritual e também durante todo o seu ministério, toda a sua vida, até na hora da morte. E observe que eu e você, que somos agora cristãos, continuação do reino de Deus, das gerações cristãs ao longo da história, nós também estamos envolvidos numa guerra, numa batalha espiritual.
É curioso que nos tempos de Jesus tem um momento lá da tentação que o diabo chega para Jesus e fala assim, olha, eu te dou tudo isso. Levou Jesus lá no alto do monte e falou assim para Jesus, eu te dou tudo isso, me foi entregue, está lá em Mateus capítulo 4, me foi entregue, né, e eu dou a quem eu quero, e se você se prostrar e me adorar, eu dou toda a glória deste mundo, todo o reino deste mundo para você. Observe que até então o diabo ele tinha a autoridade para governar a terra, a autoridade que Adão, quando pecou, passou para ele. Mas Jesus Cristo, quando veio no seu infinito poder, na sua obra santa, perfeita, para nos restaurar a Deus, Jesus, quando ele vence a morte, quando ele morre a morte do pecado no nosso lugar, o pecado de Adão, né, Deus disse para Adão, o dia que você comer do fruto, você morre. Então aquela morte, né, por causa do pecado original, Cristo, quando ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte no âmbito físico, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte de forma completa também no sentido espiritual. E quando ele fez isso, e que ele sobe, e que ele envia o Espírito Santo que chegou aqui no dia de Pentecostes, Jesus ele falou, pouco antes de enviar o Espírito Santo, pouco antes de subir aos céus, ele fala assim, todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Nesse exato momento, então, Jesus, aquilo que Adão entregou para Satanás, Jesus agora, vencendo a morte, ele toma das mãos de Satanás e quando ele sobe e que envia o Espírito Santo sela a igreja, o selo da salvação, o penhor, a marca espiritual de que nós somos autoridade, que a igreja, pessoas, organismo de Cristo é autoridade espiritual na Terra e é quem governa espiritualmente esse planeta através do que Jesus fez, através da autoridade, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. E então, né, o diabo ele fica sem espaço aqui para montar a sede, a estrutura do seu governo. Então ele é expulso da terra por Jesus. Agora, ele primeiramente tinha sido expulso do céu, agora, com Jesus vencendo a morte, restaurando o homem a Deus, ele perde também o posto aqui na terra, e ele tem que ficar no segundo céu, que são as regiões celestes. Então a Bíblia fala de 3 céus, o céu atmosférico, que é o céu terrestre, que é o primeiro céu, o céu infinito, né? Vamos pensar a partir das estrelas, onde não tem mais oxigênio, que é o segundo céu, as regiões celestes, e acima disso, o terceiro céu, que é o trono de Deus, que é a sede do governo dos universos de Deus, podemos assim dizer, do multiverso ou dos multiuniversos de Deus. Então é assim que funciona. Então o diabo hoje ele não está no céu, porque ele pecou contra Deus lá no céu, foi expulso, chegou aqui, corrompeu o ser humano, mas Jesus resgatou o ser humano, ele também foi expulso da terra. Então nem o céu, nem a terra. E aí ele só ficou num lugar, ele ficou no espaço. Então ele se alojou no segundo céu e de lá ele mantém uma estratégia espiritual contra os cristãos. Veja bem, o governo aqui na terra pertence aos cristãos, pertence à igreja. Mas o diabo, né, por algum motivo, e aí Deus tem os seus propósitos, ele ainda tem acesso aqui a essa terra. Ele, seus agentes malignos, os demônios, os anjos caídos, né, eles têm acesso aqui a essa terra. E por isso a gente está numa guerra espiritual. Só que quando nós nos convertemos espiritualmente, nós somos colocados ao lado de Cristo. E Cristo está acima do segundo céu. E como ele está acima do segundo céu e nós agora estamos assentados com ele acima das regiões celestiais ou nas regiões celestiais, mas acima do império do mal, acima onde Satanás está estabelecido, então nós estamos espiritualmente numa posição de autoridade também posicional diante das forças do mal. É esse o lugar que nós estamos. É por isso que hoje o cristão, através dessa autoridade que é embasada no nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos autoridade para expulsar os demônios, nós temos autoridade para curar os enfermos e fazer coisas ilimitadas. Né? A verdade é essa, né? Tudo aquilo, estando alinhados com Deus, tudo aquilo que a gente pede em nome de Jesus,
Deus tem o compromisso de fazer, mas segundo o propósito dele, segundo a vontade dele, para que nós tenhamos todas as nossas orações respondidas e que, de forma que ouçamos as respostas, que percebamos, que vejamos essas respostas, precisamos estar alinhados com Deus. Estar alinhados com Deus é andar pautado na sua palavra. Então, veja bem, nessa guerra espiritual, é importante eu entender o meu posicionamento, mas o que vai me dar autoridade, o que vai me dar aqui nas batalhas do dia a dia, espiritualmente, que nós enfrentamos, é a nossa harmonia de posicionamento, de ações, de movimentos, de atitudes pautados na palavra de Deus. Então, o maior benefício, ou a maior bênção, né, ou uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, também é a palavra, também é a Bíblia. E para que essa Bíblia não fosse distorcida, Deus nos deu ela hoje. Nós temos o privilégio, a nossa geração tem, isso já acontece há algumas gerações, de ter esse livro por escrito, onde nós podemos ler, estudar, meditar, aprender e que coisa maravilhosa. Temos ao nosso lado o autor desse livro, temos em nós o autor deste livro, que é o Espírito Santo. Então nós estamos sim numa guerra espiritual, mas nós temos a autoridade, nós temos no texto de Efésios 6, nós temos toda a vestimenta espiritual, toda a armadura de Deus, e nós temos a espada do Espírito, que é a nossa Bíblia. Então veja bem, quando um cristão está alinhado com a palavra de Deus, vivendo os princípios, né, contidos na palavra de Deus, que Deus requer de cada um de nós para que sejamos bem-sucedidos diante de todas as situações da vida. Então, quando nós estamos alinhados com esse princípio, agora, para isso eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso ter um conhecimento profundo, uma boa interpretação dessa palavra, para que eu possa praticá-la com validade ou uma palavra validada no sentido espiritual e dessa forma romper com toda a oposição espiritual que batalha contra os propósitos de Deus, contra a igreja de Deus e contra o próprio Deus aqui na face da terra. Então veja bem, não é uma questão de concordar ou não. Todos nós, queiramos ou não, concordemos ou não, estamos envolvidos em uma guerra espiritual. E Deus já deu todos os recursos para que nós possamos andar de vitória em vitória. Então, nós temos todo esse arsenal espiritual ao nosso dispor para que possamos em todas as coisas, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero deixar aqui, né, na primeira parte dessa aula, Armando-se para Vencer, eu quero deixar aqui esse ensino e essa conscientização de que todos nós estamos em uma guerra espiritual. Você não temos opção de não nos alistar, já estamos alistados, já estamos convocados. Então nós somos soldados nessa batalha. Só que nós temos um Deus que lá no Antigo Testamento chamava-se Senhor dos Exércitos, Deus das batalhas, Senhor das batalhas. Aqui no Novo Testamento nós temos um general, cujo nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos deu o seu Espírito para que possamos andar de vitória em vitória. Então eu quero trazer essa consciência para você, para que você possa, a partir de agora, perceber que nós vamos vencer todas as coisas, todas as fases, todos os ciclos da nossa vida, mas nós vamos vencer por causa da palavra de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa da autoridade que nós temos dada pelo próprio Cristo e pela forma com que nos posicionamos diante dessa palavra. Então eu preciso de conhecê-la profundamente, ter uma interpretação o menos errônea possível para que eu possa andar de vitória em vitória. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Nós nos encontramos na próxima aula.